Oi, tô de volta. Vamos lá. A gente vai corrigir agora a prova de processo do trabalho. Pense numa pessoa que teve que correr na prova de direito do trabalho. Agora vai ser igual, tá? Basicamente. Então, a gente vai da questão 40 até a questão 48, 9 questões também. Vou correr, mas eu prometo pra você, pra não ficar maçante, que na prova de. Eu vou corrigir também a prova. A escrita, né? Então, aí eu faço menor, tá? O bloco pra gente compensar. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu. Ah, já tá aqui. Eu perdi daqui. Então, essa primeira questão, a gente tem uma questão de prescrição intercorrente, tá? Então, não tem muito mistério aqui. O que aconteceu? Essa parte toda inicial é besta, né? Ó, em 31/7/21, houve, tá vendo essa data? Aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Houve a finalização das tentativas de buscar bens da executada, né? Transitou em julgado em fevereiro, começou a execução. Tentamos aí buscar bens da executada, não conseguimos. Aí, logo em sequência, em 25/8/21, a exequente reclamante, né, a Circe, ela foi intimada para indicar, no prazo de 15 dias, meios para prosseguimento da execução. É uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia. Eu falo assim, ó, no prazo de 15 dias, a reclamante deverá indicar meios hábeis ao procedimento da execução. Só que o que aconteceu? Ela não fez nada, quedou inerte. Passado esse prazo de 15 dias, o processo fica lá num arquivo provisório, que a gente chama, e olha só, 2 anos depois, o que o juiz fez? Reconheceu de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu a execução. Tá certo o que o juiz fez? Certíssimo. Artigo 11A da CLT, marca aí. Artigo 11A da CLT trata da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é aquela que ocorre na execução após 2 anos da inércia do titular do direito, após 2 anos da inércia do exequente. E ela pode ser reconhecida de ofício. É o que a gente faz no dia a dia, assim, de tempos em tempos. Uma vez por mês, por exemplo, a gente faz uma varredura nos processos lá na vara e vê. Parou? Intimei o exequente, ele não fez nada? 2 anos se passaram? Prescrição intercorrente está extinta a execução. Então, tá correto? Com certeza está correto. Alternativa, ó. Eu acho que é A, viu? Correto, pois a prescrição intercorrente pode ser reconhecida de ofício na fase de execução, desde que haja prévia intimação do exequente, é essa aqui. Equivocada, porque não sei o que, nada a ver. Correto, pois sua aplicação. Não, ó. Pois sua aplicação decorre do simples fato de não ter havido localização de bens pela Justiça do Trabalho, razão pela qual, a partir de 31/7, o juiz já poderia ter reconhecido? Não. Eu tenho que intimar o exequente para ele se manifestar. Se ele ficar inerte, que foi o que aconteceu na letra A, que eu não tô conseguindo, agora eu consegui grifar, aí eu posso aplicar a prescrição. Antes disso, não. E a D e a E, equivocado, não. É de ofício, pode ser de ofício, né? É faculdade do juiz, aplicação de ofício, só que ele tem que intimar o exequente para apresentar meios eficazes. Se não apresentar meios eficazes, já era. Curiosidade, lá na vara eu não dou 15 dias, não, eu dou 5 dias. Manifeste-se o exequente em 5 dias apresentando meios hábeis à execução. Não se manifestou? Ficou inerte nos 5 dias? Vai para o arquivo provisório, dali a 2 anos eu vou extinguir de ofício por prescrição intercorrente. Tá bom? Então é a letra A, correta, né? Deixa eu ver aqui. É a A, saiu aquele 1 no meu gabarito. É a letra A, então tá certo. 41, vamos lá. Legal, competência material da Justiça do Trabalho. Vamos ler uma a uma? Ó. O STF adotou o tema de repercussão geral, segundo o qual são da competência da Justiça, letra A, comum, as ações relativas às verbas trabalhistas do servidor público, mesmo em relação àquelas que se referem a um período em que manteve vínculo seletista antes da transposição ao regime estatutário. Não, gente. A gente tem a previsão aqui, entendimento do STF, numa ADI já antiga, 3684, 3395, perdão, de que
as verbas trabalhistas de seletista, tá? De servidor público não estatutário, servidor público seletista, são da competência da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. Então, não é essa. Competência. Essa aqui também, recente, mas nem tanto. Competência, letra B. Da Justiça do Trabalho para todas as ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência com propósito de obter complementação de aposentadoria? Não. Aqui tem decisão tanto do STF quanto do STJ, no sentido de que, como regra, ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência são da Justiça Comum e não da Justiça do Trabalho, salvo caso específico de entidade privada de previdência, né, mantida pelo próprio empregador. O empregador é o próprio patrocinador. E aí a competência é nossa. Mas aqui, ó, todas já mata, tá? Tem decisão tanto do STF quanto do STJ. Essa daqui tem decisão também do TST. É competência da Justiça Comum, são de competência todas as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente do trabalho propostas pelos sucessores do trabalhador falecido. Nem pensar, Justiça do Trabalho, tá? Aqui tem até súmula do TST, antiga já, súmula 392, tem IRR do TST, competência da Justiça do Trabalho para apreciar as ações envolvendo indenizações por danos morais e patrimoniais movidas em face do empregador, né? Faltou só falar isso aqui, mas movidas em face do empregador são da competência da Justiça do Trabalho, ainda que o trabalhador já tenha falecido. Dá uma olhada lá, é o tal do dano ricochete na súmula 392 do TST. Letra D. Ai, nossa, eu tinha certeza que algum disso ia cair em prova. Justiça Comum, federal e estadual, né? Comum, enfim. O julgamento sobre a abusividade da greve de servidor público seletista. Você bate o olho e fala, não, seletista é da Justiça do Trabalho. Então, o STF reconheceu uma exceção. Realmente, servidor público seletista, quem julga é a Justiça do Trabalho. E greve também. Salvo se forem seletistas da administração pública direta, autárquica ou fundacional, que aí é a Justiça Comum. STF decidiu isso, se não me engano, é o tema 538. Já faz alguns anos, foi em 2017 ou 2006, acho que eles decidiram isso, já tem alguns anos. E é pacificado. Então, assim, a Justiça do Trabalho, ela julga a ação de greve de servidor público seletista, mas só de empresa pública e sociedade de economia mista. Se agora eu fiquei em dúvida se é o 538, eu não me lembro mais, gente. Eu não vou ficar caçando aqui, tá? Porque não vai dar tempo, mas o STF, ele separou, ele falou, ó, se for empresa pública e sociedade de economia mista, greve, a Justiça do Trabalho julga. Se for administração pública direta, autárquica ou fundacional, é da Justiça Comum. Foi até um divisor de águas, assim, porque foi uma das primeiras vezes em que o STF tirou a nossa competência de coisas que eram nossas, né? Agora ele tá tirando cada vez mais, mas enfim, então essa aqui não é a nossa competência, entendimento do STF. Tudo aqui é entendimento, você pode ver que não é, nada tá assim em lei, tudo bem que eu tô citando alguns entendimentos, algumas ADIs, algumas súmulas, mas tudo é entendimento do STF, tá? E finalmente, essa daqui é a correta, eu tenho certeza que é. Deixa eu conferir, né? É isso mesmo, letra D. É essa a correta, mas de qualquer forma, ó, competência da Justiça do Trabalho. Essa aqui também. O processamento e julgamento de execução de crédito trabalhista em caso de empresa de fase de recuperação judicial tem decisão tanto do STF quanto do STJ de que a Justiça do Trabalho consegue apenas liquidar o crédito em face de empresa falida ou em RJ. A execução vai para o juízo universal, então não é nossa, tá? Então, só recapitulando, ó. Ações de servidor público seletista, ainda que antes da transposição do regime estatutário, são da trabalhista, não da comum. Aqui não são todas, realmente tem algumas ações que vêm pra gente, quando o empregador é o patrocinador da entidade de previdência. Não é o caso aqui, todas, né? As ações de indenização por danos morais e patrimoniais dos sucessores, o dano em ricochete é nosso, é trabalhista, essa aqui tá correta. E essa aqui tá errada porque é o juízo universal da falência que faz a execução. A gente só consegue liquidar o crédito, só consegue atribuir valor ao crédito, tá bom? Então vamos lá. Questão de número 42. Nossa, caiu a súmula 100. Jesus amado, vou até pegar minha súmula 100 que eu fiquei até emocionada. Eu já sabia que tinha questão de rescisória, mas não sabia que eles iam ser malvados a ponto de pedir a súmula 100. Renato, o que você tá falando? Vamos lá.
Só pra gente ler. Uma ação trabalhista ajuizada por Babette contra a empresa Zeta. A sentença reconheceu o vínculo de emprego e condenou a empresa ao pagamento das verbas. Tá. Tá. As partes interpuseram RO. O TRT deu provimento parcial ao recurso. Beleza, tá. Entendi. Essa aqui eu vou ter que desenhar, gente. Eu vou ter que desenhar pra poder... Porque, salvo engano, a gente vai ter a ação rescisória, né? É isso mesmo. Então, eu vou fazer assim. Eu vou abrir aqui no meu celular a questão e aí eu vou desenhando pra você. Porque isso aqui vai ser chatinha. Peraí, captura de janela. Vai aparecer uma outra tela, mas... Ah, não, tá em branco. Então, ó. Deixa eu só abrir aqui do celular. Socorro. Cadê meu celular? Aqui. Ó, então, deixa eu pegar a prova que até eu abri. Eu vou pausar pra gente não perder tempo de gravação. Pronto, pausei, voltei pra gente não perder tempo de gravação. Então, a gente teve uma reclamação trabalhista de parcial procedência, né? Então, o reclamante ganhou algumas coisas e a reclamada ganhou outras coisas. Ambos recorreram, tá? Tanto a Babette, que é a reclamante, quanto a Zeta. Daí, o que aconteceu? Especificamente com relação ao RO, o tribunal, o TRT, né? O meu, não sei se foi o meu, o TRT, deixa eu ver aqui. Ele negou provimento. Então, negou provimento. Esse aqui, o da reclamada, teve parcial provimento. Daí, o que aconteceu? A Babette, que foi a reclamante, então, de cima sempre é o reclamante, tá? Ela entrou com RR. O RR foi considerado intempestivo, tá? RR foi considerado, então, intempestivo. Errou, entrou com o RR em 15 dias e eram só 8 dias. Tá bom. Aí, o que aconteceu? Nossa, e essa decisão, essa aqui da intempestividade, foi publicada 26 meses após o trânsito em julgado do acórdão desse RO. É isso, né? 26 meses após o trânsito em julgado da publicação do acórdão proferido. Isso, então, entre aqui e aqui, essa decisão e essa, a gente teve 26 meses, portanto, 2 anos e 2 meses, certo? Daí o que aconteceu? O que aconteceu? Ela foi lá e entrou com uma ação rescisória. E ela alega que essa decisão do TRT, essa decisão aqui, ó, que transitou em julgado, incorreu em violação literal à lei, né? A discussão cabe a ação rescisória nesse caso? A gente tem que lembrar que o prazo da ação rescisória é um prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida na causa. Então, você vai pensar, são 2 anos contados daqui, certo? Mais ou menos. Por quê? Súmula 100, item 3 do TST. Ela diz assim, que se houver interposição de um recurso manifestamente intempestivo, o prazo da ação rescisória não é elastecido, ou seja, vai contar daqui. Você viu? O advogado aqui foi espertinho. Ele entrou com um recurso manifestamente intempestivo. Ele sabia que esse recurso era intempestivo. Ou ele errou, e se errou não pode ser perdoado. Não dá. E aí, a súmula 100, ela fala, não, o prazo é de 2 anos contados da última decisão que transitou em julgado na causa. Então, seria essa daqui, né? 2 anos daqui para frente. Só que não, porque o recurso é manifestamente intempestivo. Entra na exceção da súmula 100. Então, a ação rescisória, os 2 anos ou 24 meses da ação rescisória teriam que ser contados daqui. Já passou. Já passou o prazo. Eu nem sei as alternativas, tá? Agora eu vou olhar. Mas essa, vira e mexe, eles fazem pergunta da súmula 100. E essa aqui foi bem pesadinha, hein? Vamos ver, ó. Então, o que acontece? Ó, a Babette ajuizou, aí tem todo um papo, ajuizou na segunda, ajuizou na sexta, ação rescisória. Mas, basicamente, essa ação rescisória a gente já sabe que ela é intempestiva. Então, peraí que eu não consigo pegar... Aqui, ó. Não é a A, não é a D e nem a E. Ela é intempestiva. Agora, por quê?
pois o prazo decadencial contra esse trânsito julgado da decisão TRT e não da decisão proferida pelo TST. É exatamente essa aqui, ó. Ui. Aí fala, intempestiva, pois embora o prazo decadencial somente comece a contar após o trânsito julgado do último recurso interposto no processo, somente é prorrogado por... Não, nada a ver. Esquece. É isso aqui, ó, gente. É essa daqui. Alternativa correta, súmula 100. Ai, Renata, eu não entendi, mas não conta sempre da última decisão transitada em julgado? Tem a exceção da súmula. Se o recurso é manifestamente intempestivo, ele não protrai, né? O termo é esse, não protrai o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória. Ele não posterga, né? Se você não sabe o que é protrai, que é um tema bem, né, específico, um termo bem específico, ele não posterga o termo inicial da ação rescisória. Questão bem difícil, né? Mas vamos lá, que eu preciso seguir. Deixa eu só conferir, né? Se é a B mesmo. Aquela coisa, né? Letra B. Exatamente. Certo, minha gente? Então é isso. Questão 42. Vamos ver a questão 43. Qual que é essa daqui mesmo? Ah, tá. Lembrei. Já lembrei. Basicamente, de novo, ó. A gente teve uma ação trabalhista, tá? Tem toda uma discussão aqui, ó. Então vamos ler. É uma ação trabalhista, a empresa foi condenada, né, ao pagamento de horas extras e reflexos, e foi considerado inválido o acordo individual escrito de banco de horas para compensação de jornada, sob o fundamento de que a validade depende de negociação coletiva. Isso está errado, né? O banco de horas hoje ele pode ser individual, desde que para compensação no período de 6 meses, que foi o que aconteceu aqui, é o artigo 59 da CLT. 59, parágrafo 5º da CLT. Tá. Ah, tá até ali, ó. Aí vem. Após a publicação do acórdão do respectivo TRT que manteve a condenação, então, deixa eu aparecer aqui para te mostrar. A gente teve uma condenação em primeiro grau da empresa com base numa premissa equivocada. Tudo bem. Ela recorreu, foi para o TRT manteve, tá? E aí ela interpôs RR para o TST, sustentando violação literal ao parágrafo 5º do artigo 59 da CLT e também divergência jurisprudencial comprovada. A presidência do TRT negou o seguimento ao recurso sob o único fundamento de ausência de transcendência. Você se lembra de que um dos pressupostos para a admissibilidade do recurso de revista é a transcendência? Onde é que está essa transcendência, Renata? Pega aí, artigo 896-A da CLT. A transcendência é como se fosse uma repercussão geral, né? Então, o artigo 896A, pode pegar se você quiser, ele trata da transcendência. E aí, o TRT falou, não tem transcendência isso aqui, não vai subir. Atenção, vou repetir, o TRT falou. Porque a gente tem que lembrar que são 2 os juízos de admissibilidade, né? Um primeiro juízo, deixa eu aparecer de novo, um primeiro juízo de admissibilidade no TRT e um segundo no TST. Eu já vou te dizer, tá? Transcendência, quem analisa é só o TST. O TRT analisa os demais pressupostos recursais. Tempestividade, cabimento, preparo, mas transcendência, artigo 896-A, você vai ver que tá lá. O TST é quem analisa. A admissibilidade é feita pelo TST, único e exclusivamente. Então, tá errado isso aqui que a presidência do TRT fez. Então, vamos lá, ó. Considerando as disposições legais sobre o tema, o despacho denegatório do RR está equivocado. Ou é essa, ou é essa, ou é essa. Letra A, equivocado, pois o juízo de admissibilidade do recurso de revista, pelo TRT, né, limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência. Sem querer, eu já matei, eu não tinha lido as alternativas e eu já te expliquei, é isso. B, equivocado porque existe transcendência? Não. Sempre que o recurso se fundar em divergência, não. Correto, tá errado, né? A gente já viu equivocado, pois a exigência de transcendência aplica-se apenas às decisões preferidas na execução. Não, é para tudo. O erro é, quem analisa a transcendência é o TST e tá no 896A. Ele começa falando, o TST analisará antes de qualquer coisa se o recurso tem transcendência. Então é o TST, não é o TRT que faz essa admissibilidade. Deixa eu ver se eu acertei. Letra A, alternativa correta. Ok? Próxima questão. Você anotou aí, né? 896A. Nossa, isso aqui tem bastante coisa. Vamos lá. Dissídio. Olha, nossa, que bem. Não é. No que bem você esquece. De acordo com os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis ao dissídio coletivo, deve-se considerar que.
Eu achei que eram só os constitucionais, ia facilitar tanto a minha vida, mas tudo bem. Nossa, gente, sério que vocês pediram isso? Jesus! Vamos lá, eu fico até assim. Ao recurso ordinário interposto contra a sentença normativa, em razão da natureza da ação e dos interesses envolvidos, será concedido apenas efeito devolutivo, podendo os termos da decisão serem exigidos de imediato. Então, não me matem, tá? A regra realmente é: os recursos trabalhistas têm efeito meramente devolutivo, eles não têm efeito suspensivo, então você pode fazer cumprimento de sentença e tal. Só que no dissídio coletivo, a gente tem uma lei 10.192 de 2001, que prevê que o RO pode ter efeito suspensivo. Então aqui tá errado, porque o RO, no dissídio coletivo especificamente, pode ter efeito suspensivo. Eu repito, lei 10.192 de 2001. É um efeito suspensivo de 120 dias e tal, a critério do presidente do tribunal, mas então tá errado isso aqui, tá? A sentença normativa proferida em dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho. Nossa, eu tô assustada. E no qual figure apenas uma parte dos empregados de uma empresa não pode ter os efeitos estendidos aos demais empregados. Gente, pode, tá? Existe todo um capítulo na CLT a respeito da extensão do dissídio coletivo. Eu não sei, me fugiu agora o artigo. Deixa eu pegar aqui, que trata da extensão do dissídio coletivo. Peraí, deixa eu colocar aqui, dissídios coletivos, que aí eu já te falo o artigo. Aqui, artigo 868, é perfeitamente possível. Tem todo um procedimento, tá? A ser observado, é o procedimento de extensão do dissídio coletivo, mas é possível essa extensão. Então, não é a letra B. Letra C. A ausência de comum acordo entre as partes impede o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza econômica. Aí, graças a Deus, artigo 114, parágrafo 2º da Constituição, tá certo? Pode marcar aí, tá? Essa primeira parte tá certa. Artigo 114, parágrafo 2º da Constituição. Dissídio coletivo de natureza econômica demanda comum acordo e o STF considerou isso constitucional. O que não é exigido no caso de greve em atividade essencial, perfeito. Dissídio coletivo de greve, seja em atividade essencial, seja em qualquer outra greve, não tem comum acordo. O que tem comum acordo é dissídio de natureza econômica. Dissídio de natureza jurídica e de greve não tem. E aí vem greve em atividade essencial com possibilidade de lesão do interesse público. Ah, tá, já entendi. Caso em que o dissídio poderá ser ajuizado pelo MPT. Tá. Artigo 114 da Constituição mata as duas. O parágrafo 2º trata da exigência de comum acordo para o dissídio coletivo de natureza econômica e o parágrafo 3º diz exatamente isso, que o dissídio coletivo de greve em atividade essencial em que haja risco de lesão ao interesse público pode ser ajuizado pelo MPT. Eu acho que a alternativa é essa, tá? Artigo 114, parágrafos 2º e 3º. Acabei de ver o gabarito, é essa. Mas vamos continuar. Cara, que malditos. A revisão da decisão proferida em dissídio coletivo. Não, gente. Deverá, se decorrido mais de um ano de sua vigência e requerida de comum acordo pelas entidades executivas, ser promovida exclusivamente pelo tribunal por relator? Não. Você pode ler o artigo 873, na verdade 873 e seguintes da CLT. A revisão do dissídio coletivo, realmente, depois de decorrido um ano, ela pode ser requerida por qualquer das partes e também pelo tribunal ou pelo MPT. Hoje a gente entende até que o tribunal não pode mais pelo princípio da inércia da jurisdição. É o artigo 873, 874, acho que até 875 da CLT que tratam da revisão. Então, o errado é isso aqui, né? A gente desconfia até dessa palavra, né? Exclusivamente. Não é só pelo tribunal, pode ser por qualquer das partes. E a letra E não é, ó. Não possui, o MPT não possui legitimidade para propor dissídio coletivo? Possui, a gente acabou de ver a legitimidade dele, dissídio coletivo de greve. Então, não é essa daqui. Jesus, difícil essa questão, hein? Meu Deus do céu, vamos lá. Tenho 5 questões ainda para fazer e 5 minutos, mas vamos ver aqui. Ai, tá. Ótimo. Essa daqui é de homologação de acordo extrajudicial, certo? Então, questão 45.
Basicamente, uma empresa, Soluções Digitais e o Roberval celebraram um acordo extrajudicial, a empresa se comprometeu a pagar 20 mil, abrangendo verbas decisórias, 13º proporcional, horas extras, tá. As partes foram assistidas por advogados distintos, perfeito, e apresentaram petição inicial conjunta, perfeito, ótimo, tá tudo certinho. O juiz do trabalho, ao analisar o pedido, indeferiu de plano a homologação, sob o fundamento de que não cabia atuação judicial sem litígio ou conflito de interesses, e que não havia certeza sobre a ausência de vício de consentimento. E ele extinguiu o processo. E aí? Então, Tá, vamos ler as alternativas. Eu já vou ser sincera, tá? O juiz tá certo? Tá. Por quê? Porque a homologação de acordo extrajudicial, vamos lá, artigo 855B e seguintes, tá? 855B e seguintes, de onde? Da CLT. Homologação de acordo extrajudicial é faculdade do juiz. Então, se ele achar que no caso concreto houve um vício de consentimento, ele não homologa. A gente direto faz isso. Chega lá um acordo, vai pagar 5 mil reais por 12 anos de contrato. A gente pode não homologar. É uma faculdade do juiz. Normalmente o que a gente faz é marca uma audiência para ver se realmente há o acordo, né? Se realmente o reclamante quis fazer aquele acordo. E aí homologa ou não homologa. Eu só não concordo com essa decisão do juiz quando ele fala que assim, o juiz do trabalho indeferiu de plano a homologação sob o fundamento de que não cabia atuação judicial sem litígio. Não, cabe, porque a gente tem a jurisdição voluntária e está previsto na CLT, 855B e seguintes, né? Então, então, para mim tá errada. O juiz agiu corretamente? Sim, mas a jurisdição trabalhista não se presta a homologar acordo sem controvérsia? Não, isso aqui tá totalmente errado. Eu homologo acordo. Hoje eu homologuei uns 15 acordos na minha pauta, então esquece, isso aqui tá errado, né? Somente poderia homologar acordo em relação às verbas decisórias, já que a prova documental... Não, eu posso homologar, gente, acordo em relação a qualquer coisa. Acordo é acordo, né? Tem prova, não tem prova? Eu não tô julgando o processo. Então, a B, pra mim, também não é. Vamos ler tudo. C. Somente poderia homologar acordo em relação às horas extras, já que se trata de direito disponível, não. Verbas decisórias também são disponíveis, né? Você pode... Eu posso fazer... tá me devendo 20 mil de verbas decisórias, mas eu aceito só 10 para já receber? É possível. Só tem que colocar a multa do 477, que não falou nada aqui, mas tudo bem. D. Tem liberdade para homologar ou não acordo, mas deve... Olha só, eu não tinha lido as alternativas, gente. Mas deve analisar os requisitos exigidos por lei e, se entender necessário, designar audiência na qual poderá, inclusive, verificar e constatar a ausência ou não de vício de vontade, para após proferir sentença. Eu acho que é essa. E deveria ter homologado o acordo de plano, já que os únicos requisitos são a representação das partes? Não. Gente, é a D, tá? Nem está na CLT isso aqui é do dia a dia e as provas querem cobrar também o dia a dia. Então, elas esperam que você saiba, você seja uma pessoa atuante na Justiça do Trabalho. Deixa eu ver se é a D mesmo, né? 45? É a D. E saiba que é do dia a dia do juiz homologar esse tipo de acordo e normalmente a gente marca audiência para verificar. Eu nem tinha falado isso, eu nem tinha lido as alternativas, eu já tinha falado isso para você, tá bom? Ai, gente, vamos direto ao ponto. 46, bem de família, tá? Basicamente, o que acontece? A gente não conseguiu executar a empresa, requereu-se a desconsideração da PJ e fomos penhorar um imóvel do sócio. Um único imóvel do sócio-gerente, residencial de alto valor, situado em um bairro nobre da cidade, utilizado comprovadamente como moradia habitual dele e da sua esposa. Bem de família. Atenção! O valor do imóvel, deixa eu só acender a luz que tá escuro. O valor do imóvel, o fato de ele ser um imóvel de luxo, num bairro de luxo, é irrelevante se ele é bem de família, que é o caso aqui. Se o executado reside no imóvel, é o único imóvel, reside com a família dele, é bem de família, e o juiz não pode deferir essa penhora. Então, o exequente requereu a penhora, que com base na legislação tem que ser indeferido. Não é a A, não é a B, é bem de família, tá? A Lei 8.009 de 90, que trata do bem de família, e entendimento tanto do TST quanto do STJ. O valor do imóvel é irrelevante, o local onde ele se situa é irrelevante. Pode ser um imóvel de 20 milhões de reais, é bem de família. Então, deixa eu ver. Gente, é a letra E, ó, não é? Indeferido pelo juiz, pois se trata de um único imóvel de propriedade sócio utilizado comprovadamente como moradia habitual. Tem que ser indeferido até que o exequente comprove que esse é o único imóvel? Não, não é o exequente, né?
Não, não, não. O imóvel. Não, o casal é entidade familiar, não. Então é a letra E. Deixa eu conferir. Letra E, certinho. Não interessa o valor. Pode ser que você tenha caído na pegadinha do valor, mas não, tá bom? Ah, IRDR. Caiu o IRDR, essa desgraça do IRDR. Tá bom, vamos lá. Esse daqui eu acho que ainda que você não entenda muito, você sabe o que acontece quando se admite um IRDR, né? Tá. Em determinada região da Justiça do Trabalho, diversos processos individuais envolvem controvérsias sobre a mesma questão, unicamente de direito. Aí, então, a gente tem decisões conflitantes da vara e das turmas do TRT. Daí, um dos desembargadores, né, do TRT, ele resolveu fazer um pedido de instauração de IRDR, com o objetivo de uniformizar o entendimento, né? Ah, mas pode, pode. Deixa eu até pegar o CPC aqui, porque a gente tem muita ideia de que IRDR, né, incidentes de resolução de demandas repetitivas, é só dos tribunais superiores, e não é. Eu vou até colocar aqui, resolução de demandas repetitivas. Não é, qualquer tribunal pode avocar e pode instaurar, né, um incidente de resolução de demandas repetitivas. E aí, o que acontece? Você vai avocar, né? Sempre acontece assim. Quando que acontece, né? O IRDR. Quando a gente tem repetição de processos, então, ó, eu tô até no artigo 976 do CPC, se quiser dar uma olhada, né? 976 e seguintes, do CPC, tá? Sempre que a gente tem repetição de processos da mesma matéria, né? Assim, a mesma matéria de direito, a mesma matéria fática, e a gente tem risco de decisões divergentes. A questão é essa. Então, eu tenho vários processos iguais ou muito parecidos. Só que eu tenho cada um decidindo de uma forma diferente. O tribunal pode avocar, a gente fala, né? Avocar um processo, um IRD, e instaurar um IRDR para dar uma solução uniforme, que é de observância obrigatória por todos os juízes e por todas as partes e advogados. E aí ele manda suspender todos os processos na região ali do tribunal até que ele julgue o IRDR. É isso. E aí, ó, olha só, então vamos ver o que acontece, né? Tudo que eu vou falar agora para você tá no 976 e seguintes, tá? Então, ó, do CPC. De acordo com as previsões legais sobre o tema, o incidente é incabível, pois exige a existência de repercussão geral? Não. Basta que tenha repetição de processo e risco de decisões divergentes, tá? Não. É incabível, pois sua instauração deve ser feita pelo TST, acabei de falar, né? Não, os tribunais regionais também podem fazer, não é só no Tribunal Superior, tá? Pode ser Tribunal Regional também. C. É cabível, beleza? E uma vez admitido, o relator do incidente suspenderá os processos individuais e coletivos que versem sobre o mesmo tema, que tramitam na região, me parece ser essa, mas vamos continuar. É cabível, sendo que a tese jurídica fixada no julgamento do incidente será aplicada a todos os processos já em curso, perfeito. Então, você suspende justamente para decidir aplicar para todos eles. Mas não tem efeito para os processos novos? Não, qual que é a lógica? Não, lembra que eu falei de efeito vinculante? Então é isso, não é essa. E é cabível, sendo que após o julgamento do incidente, a tese firmada deve ser submetida a expressa homologação do TST. Não, que mané TST? É a C. É a C. Tá? Isso está, salvo engano, no 978, tá? Tenho quase certeza que é o 978 ou 979 do CPC que fala que tem que suspender. Então, essa aqui. Se você estudou um pouquinho do sistema de precedentes, com certeza você acertou essa questão. Faltam duas, né? Não, falta uma só. Ai, que bom, vai dar tempo. Então, 47 e 48. Vamos lá. Qual que é essa aqui? Ah, beleza. Rito sumaríssimo. Tranquilo. Como você sabe que é rito sumaríssimo, Renata? 35 mil reais. Bati o olho. Quando tem valor, a gente já sabe que vem rito diferente. E eu sei que o rito sumaríssimo é aquele que abrange causa de até 40 mil... 40 mil não. Até 40 salários mínimos, que dá mais ou menos 60, 62 mil reais, tá? Bem mais ou menos. Então, vamos lá. Josefina... Ela pediu verbas rescisórias, horas extras, danos morais, 35 mil valor dado à causa. Ao despachar a petição inicial, o juiz errou e determinou a tramitação pelo rito ordinário, sob o fundamento de que a presença de pedido de natureza extrapatrimonial afastaria a simplicidade exigida pelo rito sumaríssimo. Aí eu tô ferrada, né? Porque eu não... Não, e exigiria a realização de audiência una, que é incompatível com esse procedimento. Então eu tô trabalhando errado há 7 anos, porque eu só faço audiência una para sumaríssimo. O juiz errou feio, hein?
Nada a ver o argumento dele. O fato de ter um dano moral, um pedido de dano moral, não afasta o rito sumaríssimo, obviamente. E outro erro dele, eu tenho que fazer uma audiência una que é incompatível com o rito sumaríssimo. É no rito sumaríssimo que a audiência tem que ser una mesmo, né? Errou feio, colega, errou. Então, a decisão do juiz está erradíssima. Opa, deixa eu ver. Incorreta, pois ainda que haja pedido de indenização por dano moral, desde que o valor da causa seja igual ou inferior a 40 salários mínimos, o procedimento sumaríssimo será anotado. Eu acho que é essa. D, incorreta, pois, embora o procedimento sumaríssimo exija a realização de audiência una, se a causa envolver pedido de natureza extrapatrimonial, o juiz pode fracionar a audiência. Nossa, não. O juiz pode até fracionar a audiência, tá? Ele pode designar a instrução para outra data, só que no prazo máximo de 30 dias. É uma besteira, mas, né, assim, o prazo máximo seria de 30 dias. E, incorreta, pois a adoção do procedimento sumaríssimo é faculdade do autor. Não, não é faculdade. É determinação da lei. É 40 salários mínimos. Então é a letra C. É a letra C. Tá certo, é sempre bom conferir. É a letra C, tá bom? Gente, passei do horário de novo, desculpa, tentei correr mais, mas assim que é muita coisa pra falar. Mas aí, como eu falei na resolução de estudo de caso que eu vou fazer agora, eu dou uma segurada, tá? A gente vai diminuir um pouquinho pra compensar esses, meu Deus, quase 20 minutos que eu passei. Espero que tenha dado tudo certo. Vamos falar de resolução de caso. Tchau, até mais.